Estamos cá no canal, um minuto para iniciar. Aqui fala o orador, o Santos. Mais uma vez, viemos para que nós possamos abordar acerca da vida. Viemos para que nós possamos apresentar a Sagrada Escritura. Nós devemos saber que a vida está no contorno da orientação dada por Deus. Qualquer um nesta vida que nega a orientação dada por Deus desqualificará completamente a sua vida. Bom, nós devemos entender que a classificação da vida tem a ver com um guia. Nós podemos ter uma boa máquina em nossas mãos, mas se nós não temos a instrução correta para que nós possamos controlar a mesma máquina, de maneira alguma teremos um sucesso para o desenvolvimento da máquina. Nós devemos saber que todos os problemas demonstrados debaixo desse céu é falta de conhecimento para que o homem pudesse manejar bem as etapas da vida. Então, todas as etapas da vida são reveladas por o Espírito que habita no homem. Então, quais são os espíritos que habitam em nós? Quais são as soluções que nós trouxemos para a nossa vida? Quais são o caminho que nós adaptamos para que nós possamos sair de qualquer problema e desafio debaixo desse céu? Quando nós temos um conflito, como é que nós resolvemos aquele conflito? Qual é o espírito que nos guia para que nós possamos desenrolar aquele conflito? Então, se nos guia o espírito de violência, roubo, a prostituição, a maldade, ira, ódio, inveja, então significa que nós estamos a andar em contramão da vida. E todas aquelas coisas que nos guia é a mesma coisa que vai acontecer sobre a nossa vida. Porque a vida, ela é um espelho. Então, se banhaste, observará a tua cara limpa. A manifestação que você vai optar para a resolução dos teus problemas, então este é a classificação que você tem na vida. Bom, hoje trouxemos um tema que nos diz: o Cristo é o que qualificou Jesus. A Bíblia, profundamente estudada, entendemos que a vida foi manifestada na carne e a vida é Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, versículo 1 a 4. Aqui estás bem claro que Cristo é o comando central do homem. Por causa disso, observamos que Jesus foi admirado por muitos homens. E o Verbo se fez em carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Se todos os homens entendessem que Jesus foi qualificado por ter deixado que Cristo comandasse a sua vida, e nisso teve melhor resultado na vida, os homens dariam todo o seu tempo para estar com Cristo. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. João capítulo 6, versículo 68 a 69. Estes viram Cristo em Jesus. Na verdade, esta é a confusão de muitos declarantes que são de Deus, mas sem provar qual espírito que os guiam. Amados, não criais a todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne
é de Deus. Primeiras cartas de João, capítulo 4, versículo 1 a 2. Esta é uma vida demonstrada para os homens viver e não para o colocar como impossível. Porque muitos colocam Jesus como Deus. E é apenas ele que tinha esta oportunidade de viver sem pecar. Mas a Bíblia prova ao contrário, porque foi revelado que Jesus veio em carne e por intermédio do Espírito de Deus, ele, Jesus, condenou o pecado na carne. Portanto, o que era impossível à lei, visto como Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 3 a 4. Por isso, dizia que o que vivifica é o Espírito, que é o Cristo. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos, os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. João capítulo 5, versículo 21. E para salientar, só tornamos filhos de Deus se formos guiados por o Espírito de Deus, que é o Cristo. Porque o mesmo é o Espírito da unção. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Este tema é escondida em muitos lugares que se chamam pelo nome de Deus, porque não gera o domínio dos homens, mas gera o domínio de Deus nos homens, porque Jesus, enquanto na carne, entregou tudo nas mãos de Deus. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 7 a 8. Aqui digo, o que digo é que devemos estudar a Bíblia para que possamos entender que Jesus foi ungido com o Espírito do Senhor, que é o Cristo. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18 a 19. Aqui nós estamos a observar a declaração de Jesus. Jesus declarou que o Espírito do Senhor é sobre ele, e o mesmo Espírito é que foi demonstrado a todos os homens. Então, se nós entendemos quem é Jesus, então nós iremos trabalhar para que Jesus possa ser representado completamente na nossa vida. Jesus representa o homem. Jesus representa o homem. O Cristo representa o Espírito de Deus em Jesus. Então, Jesus veio em carne. Jesus veio em carne e ele precisava do Espírito da unção de Deus para que o seu nome pudesse ser glorificado ou qualificado. Então, da mesma sorte, se nós entendermos completamente a visão de Deus, nós iremos tornar tal e qual como Jesus foi antigamente. Então, Jesus nos chamou para que nós possamos seguir o seu exemplo. Será que Jesus pecou? A Bíblia declarou que Jesus condenou o pecado na carne. Isso está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3. Então, a Bíblia diz que ele veio na carne e condenou o pecado na carne. Da mesma sorte, nós devemos declarar uma vida fora do pecado, se é que nós estamos em Cristo. Porque todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, diz que tudo se fez novo. No livro de 2 Cartas de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, aqui eu vou falar abertamente que o pecado é o que destrói o homem. O pecado é um guia, ao contrário da vida declarada para o homem. Enquanto estando no pecado, a sua vida ficará completamente perturbada. Por quê? Porque ele não conseguirá observar o caminho da paz. Então,
se nós entendemos a vida, então trabalharemos para que nós possamos atingir a vida completa. Então, na tua religião, aonde você diz que vai buscar a Deus, aí glorificam o homem, aí exaltam o homem, aí buscam os bens dos homens e buscam a glória dos homens. Mas, na verdade, a Sagrada Escritura nos revela quem nós devemos pregar, quem nós devemos mostrar o homem. Nenhum homem pode dominar o outro homem, mas sim é o Espírito que deve dominar o homem. E quem domina o homem debaixo desse céu são os Espíritos. Então, se você mente, você é dominado pelo Espírito da mentira. Se você rouba, você é dominado pelo Espírito do roubo. Se você adultera, você é dominado pelo Espírito da adultério. Agora, se você é contra a maldade, contra o pecado, então você é dominado pelo Espírito de Deus. Agora, quando vais ouvir a palavra de Deus na tua religião, você vai ouvir o quê? Será que a tua vida já está transformada? Se a tua vida não está transformada, então a pregação que tens estado a receber é a pregação do inferno, é a pregação do diabo, é a pregação da maldade e não a pregação para te mostrar que Jesus veio em carne como igual a você e que ele tinha o Espírito de Deus, por isso que ele condenou o pecado na carne. Então tens que também condenar o pecado na carne. Agora, se disseres, não, ele foi Deus, porque Deus é que estava nele, por isso que ele, como é Deus, então nós não somos Deus. A Bíblia diz: todos aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne é anticristo, é falso profeta. Isso está no livro de Primeiras Cartas de João, capítulo 4, versículo 3 a 4. Então, nós caminhamos, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, que está em Primeiras Cartas de Coríntios, capítulo 1, versículo 23 a 24. Então, a única mensagem que nós devemos levar ao homem é Cristo crucificado. Então, o Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, é aquele Espírito que deve entrar no homem. Então, Jesus foi o portador. Jesus foi o portador do Espírito de Deus, que é chamado de Cristo. Por isso que Nicodemos, ele disse, não pode nenhum homem fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E o Pedro declarou, dizendo abertamente que és Cristo. O Pedro não viu apenas Jesus, mas ele viu Cristo, que é a vida espiritual, porque Jesus foi desqualificado perante muitos homens, mas Cristo nunca foi desqualificado. Cristo foi glorificado, Cristo foi exaltado. O que aconteceu é que muitos homens não conseguiram ver Cristo em Jesus, mas todos aqueles que viram Cristo em Jesus nunca voltaram para as coisas negativas. Eu oro hoje, em nome de Jesus, que você possa ver Cristo hoje, que a tua vida possa mudar hoje, que qualquer tipo de força diabólica contra ti possa ser derrotado e lançado na profundeza do inferno hoje. A tua vida não será a mesma hoje, em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Ok, glória a Deus. Bom, ficamos por aqui. Continua no canal. Deixa teu like, comenta e compartilha e obrigado.